para Jesus uma calorosa salva de palmas. Ô meus irmãos, glória a Deus. Hoje já é a terceira reunião aqui e Deus abençoando, operando maravilhas, e certamente Ele vai operar na vida de quem estiver em qualquer lugar do mundo, desde que esteja ligado conosco, escutando aqui a mensagem, entendendo a palavra. E quando a palavra vem no seu coração, se revela a você, Deus está dizendo: agora esse problema é com você, porque a solução é você tomar posse e determinar. Nós temos falado aqui de Eclesiastes capítulo 8, e já vimos alguns versículos. Vou dar uma recapitulação para você entender. No versículo de número 4 que nós começamos, o rei Salomão escreveu o seguinte: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Preste atenção, por favor. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele nos faz reis e sacerdotes para o Senhor Deus. Como reis, nós somos soberanos sobre a nossa vida. Como sacerdote, onde quer que for, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia e da noite, nós podemos ministrar Ele. Então nós entramos na presença dEle ministrando, falando daquilo que nós sabemos da Escritura, daquilo que Ele já fez, daquilo que vimos Ele fazer para os outros e da bênção que vamos determinar. Já chegamos decididos. Isso é conversa de adulto, não é conversa de criança. Não sei, papai do céu pode estar triste comigo, vai me dar uma bronca. Não, papai do céu não fica triste com quem está agindo segundo a palavra dele. Ele vai orientar a pessoa. E se você foi feito como eu fui feito, todo salvo foi feito o rei e sacerdote, exerça o domínio sobre a sua vida, sobre o mal que está ali, e ministre a Deus toda vez que for necessário. O versículo foi o 4 esse. O versículo 5, que também já vimos, diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Que mandamento? Quando Deus lhe dá uma promessa, aquilo se torna mandamento para você cumprir, para você fazer. Ele não ia falar com você à toa, te dar uma revelação, você com um problema, e Ele então dá, e você não sei se você ainda não conhece o Pai. O Pai gosta dos filhos agindo de maneira certa. Se nós temos um filho que está um pouquinho ou muito assim com um problema mental, ele chega para nós e assim: pai, mãe, eu posso sentar na mesa para comer? Você vai ficar até triste. Ô meu filho, aqui é a hora da família se reunir. Por favor, senta aqui como que você quiser. Está aqui, é para nós aqui, Deus já deu. Vamos fazer uma oração? Aí ensina também a fazer oração de vez em quando. Hoje você dê graças a Deus por nós. Aí ele dá graças a Deus e vai participando. Então diz assim: quem guardar os mandamentos não experimentará nenhum mal. É mandamento? Guarde, seja adulto. Eu não aceito, como Jacó lutou com o anjo de Deus, que era Jesus antes da encarnação. Ele ali lutou e prevaleceu. Eu não te deixarei se primeiro me abençoares. E por que ele foi ousado assim? Porque Deus tinha dito para ele, quando ele estava indo para a casa dos parentes da mãe dele, encontrar a noiva dele: um dia você vai voltar, casado, e eu vou ser com você. Agora o irmão dele recebe a notícia que vinha com 400 homens armados contra ele. O irmão tinha jurado matá-lo. Então o que é que ele fez ali? Ele simplesmente deixou a família do outro lado do riacho, lá do Jaboque, atravessou e começou a orar. Mas orou tão forte mesmo, tão decidido, que um anjo veio lutar com ele. E lutou a noite toda. E o anjo: deixa eu ir embora. Não deixa, se você não me abençoar, você não vai embora. Porque ninguém está de brincadeira. Deus estava provocando para ele assumir uma atitude que eu preciso assumir, que você precisa assumir. Na hora que você vira a mesa mesmo, assim, não contra Deus, não, agora eu estou determinando, estou fazendo, você vai ser abençoado. Então, vamos voltar aqui, que aqui tem um ensinamento muito grande. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, não é do tolo não, do sábio, discernirá o tempo e o modo. Quem é o sábio? É aquele que Deus deu a sabedoria, que tem o direito agora de se assumir.
Eu quero que você aprenda a ser um vencedor, porque senão você está marcando passo no mesmo lugar. Daqui um dia fez um buraco, você nem sai do buraco mais. Não, se a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta nenhum mal, você não aceita nenhum mal e queira a prosperidade. Deus, enriquece. Eu estou aqui, me dá um entendimento, eu não estou sabendo, porque o sábio sabe o tempo e o modo. Deus vai lhe dar, você vai entender que a coisa é essa e vai tomar posse da bênção. Versículo 6, falei no último culto agora. E por que isso? Porque para todo propósito há tempo e modo. E aí? Para todo propósito, Deus deu a bênção, Ele ensina o seu tempo e o modo. Você tem que fazer como Ele fazia aqui. Jesus disse em João 13,15, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Você tem que assumir o exemplo de Jesus, eu vou vencer, eu vou tomar posse da bênção. Você tem que ficar firme assim, olhando, como se a sua cabeça fosse uma pedra que não move. É para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você percebe pela palavra, toma posse da bênção, que Deus vai abençoar. Hoje aqui de manhã, na novela, uma senhora veio aqui, ela está pessoalmente, ela contou que ela tirou o seio direito porque estava com câncer. E daí um pouco aparece um outro tumor do lado esquerdo. E o médico queria que tirar. Vamos tirar, porque isso aqui é sério. Aí o que ela fez? Ela veio aqui na igreja com outro problema. E ela não estava prestando atenção que Deus queria curar o seio dela. E eu naquela oração repeti várias vezes. Essa mulher que está com tumor, que está no seio, e não sei lá mais o que, vai sair, vai sair. Aí que ela se ligou, creu, terminou, eu disse, procura agora. Ela disse, eu fiquei com vergonha de apalpar, talvez com medo de estar ali ainda. Né? Isso para a colega, eu acho que fui curado. Você acha não, menino, você foi curada, aperta aí ela. Não tem mais não. Acabou. Foi no médico semana seguinte, marcou consulta da ultrassonografia. O que você vai fazer aqui? Você está tomando lugar de outro? Aqui tem pessoa que precisa. Não, é porque eu tenho. Você tinha, então não está aqui. Cadê o exame? Está aqui. Está aqui, aqui não está. Acabou, sumiu. Aí a médica teve que concordar. A sua fé é forte. Como é que você fez? Eu orei a Deus e Deus me abençoou. Mas por que abençoou o João, não abençoou o Pedro? Maria não abençoou a Beth? Amigo, abençoa todo mundo que crê. O sábio sabe o tempo e o modo, discernirá. E qual a razão que ele sabe? Porque para todo propósito há tempo e modo. Você tem que ter mais intimidade com Deus, ler mais a Bíblia, abrir o coração. Você está perdendo. Não, eu estou prosperando. Você está conseguindo 10, você podia conseguir 100, conseguir 1000. Você parou no tempo, para com isso. Você tem que se assumir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Amigo, nosso mal é grande por causa do pecado de Adão. Mas hoje nós estamos livres. Salomão naquele tempo não estava livre. Já passou o Calvário. Aceitamos Jesus, não temos mais nada. Aquele tempo o mal era grande, então Deus tinha que tratar ele como bebê. Hoje Deus quer que você trate como adulto diante dele. Eu vou tomar posse da bênção. Essa bênção é minha. Põe na cabeça que você vai conseguir. Quando eu era jovem, eu queria fazer língua. Eu gostava muito do inglês. Eu entrei nos 10 cursos e saí. A maioria entre 10 cursos e saí. Por quê? Quando o inglês ficava difícil, eu saía fora, os outros saíam. Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer agora, vou entrar no curso e vou até o final. Estou falando diante de Deus. Várias vezes o diretor do IASG, que eu fiz lá no Rio, chegava para mim, você se importa de mudar para outra turma? Foi todo mundo embora, só tem você. Eu entendo, você não vai ficar pagando um professor para mim. Eu vou para aquela turma. Daí um pouquinho ele vinha, precisa você de novo, dá o horário. Eu ia para outro horário. Mas fui até o final, irmão. Isso me abriu a porta no mundo. Prego nessa língua, entendo, falo e graças a Deus que Deus me abençoou desse jeito. Um dia eu estava com a Madalena lá em Jerusalém. Eu falei, não sei para onde eu vou agora, Madalena. Aí o cidadão pensou assim, você pode me ajudar numa coisa aqui, falando inglês com ele? Sim, posso. Eu estou no hotel tal, como é que eu faço? 3 ruas abaixo, você vai atravessar aqui, fomos embora. Mas entramos no hotel. Mas não tinha GPS naquele tempo, tinha que perguntar ali e Deus deu a benção. E se eu não soubesse falar? Olha que prejuízo tremendo. Todo mundo que vai viajar para fora, principalmente para países que você não entende a língua,
O inglês ajuda, porque sempre tem pessoas ali que falam inglês. Pode ser que amanhã seja outro. Quando eu fui a primeira vez, eu decidi, eu falei assim, inglês ou francês? Os dois ficavam brigando, né? Naquele tempo eu estudei francês e gostava no colégio. Eu falei, não, quem vai mandar no mundo é o inglês. Eu fui estudar essa língua que eu estou feito. E eu acertei, mas não sabia de nada, que é a inspiração que Deus dá a gente. Vou deixar o francês de lado. Eu brinco um pouquinho francês, mas é muito pouco, não dá para manter uma conversa, não. Mas o outro não, o outro dá para pregar, dá para explicar, e graças a Deus por isso. Então, tem mais ainda, hein? Você tem que aprender o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, todo. Qual é o seu propósito? Tem tempo e modo aí. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Agora o 7. Porque não sabe o que há de suceder. E como haja de suceder, quem lhe dará a entender? É Deus, irmão. Ele não sabe, mas sabe que tem que aprender. Aprenda, vá firme, que você vai conseguir a sua bênção em nome de Jesus. Amém? Eu vou terminar a curto estudo sobre Ló, o sobrinho de Abraão, que termina aqui. O Ló, ele, desde pequeno, o pai morreu, Abraão criou ele, ensinou ele e tal. E onde Abraão ia, ele ia. E começou a prosperar igual a Abraão. E ficou muito rico. Tinha muitas ovelhas, vacas, cabritos e tal. E muitos empregados também. Aí a terra ficou pequena para os dois. O Abraão viu aquilo, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. E o Ló não falava nada. A Bíblia diz que ele era um justo, mas um justo com os defeitinhos. Porque o Abraão chegou para ele e disse, Ló, nós vamos separar. Eu vou te propor o seguinte, se você quiser ir para o Oriente, a leste, você pode ir. Eu vou para o oeste. Se você quiser ir para o oeste, eu vou para leste. Eu estou te propondo, então não posso tomar decisão. O Ló, deixa comigo. Olhou, fez um estudo, eu vou para o Oriente. Porque lá era Sodoma, Gomorra, e ali era muitas águas, tanto para pasto, para os animais, como para plantar alimentos. E ele então decidiu. O Abraão subiu as montanhas e foi para o oeste. Mas não era para o Ló fazer isso. Eu, no meu caso, digo, tio, o senhor me deu vida, o senhor me criou. Eu vou vender esse gado meu todo, mandar os pastores embora. No mínimo eu reuni, ele dava uma bronca nele. Se continuar, manda vocês embora, hein? Vou acabar com tudo. Mas ele não aceitou, porque dentro dele já tinha esse desejo. Não, eu tenho que ser rico igual ele e tal, e foi. Foi para Sodoma. E lá, a Bíblia diz que os homens de lá eram grandes pecadores diante do Senhor. Aí Deus mandou 2 anjos falar com Abraão, que ele ia destruir Sodoma. Abraão fez um regateamento ali. Escuta, se houver lá 50 justos, o senhor vai destruir? Vou. Ele foi mais ou menos igual o Chaves, brincando com o Kiko lá, né? Ou o Kiko com o Chaves. E se houver 45? Ele disse, eu não destruo. Não, 50 justos eu não destruo. E 45 também não destruo. E se for 40? Também não destruo. E se for 30, 20, 10? Não destruo, não tinha. Aí o Abraão parou. E eles foram para lá. Quando chegaram lá, avisaram que ia ser destruído. Pegou o Ló pela mão, já contei outros detalhes que eu não vou contar por causa do tempo. Pegou ele, a mulher e as filhas pelas mãos e foi embora. E disse, ninguém olha para trás quando desceu o fogo e enxofre. Se olhar, vai ficar numa estátua de sal. E a mulher olhou. Tem uma particularidade que tem pessoas que dizem, que sabem que está falando, que o enxofre do local lá, até hoje tem lá, e não tem parte nenhuma do mundo. Esse enxofre é diferente. Até quando ele pega fogo, como é que fica? E que prova que a Bíblia diz que choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu todo mundo ali. Bom, aí tudo bem. Aí o que eu quero pegar do Ló é o seguinte aqui. O Ló foi tirado e ele então tinha que ir para alguma cidade, ele pleiteou com o anjo, pois deixa eu subir a montanha, e o anjo deixou. E diz assim o versículo 30 do capítulo 19. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele.
porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. O que vai acontecer aqui é muito vergonhoso para ele, pessoal. Olha o que as filhas fizeram. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Talvez lá em Sodoma já tivesse acostumado com isso, porque lá estava uma prostituição tremenda. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E dera a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui? Eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concebera as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Agora, que vergonha, foi aí não é estupro, é incesto. Ao contrário, elas que provocaram. E que vergonha depois. Ué, suas filhas estão grávidas, você disse que perdeu tudo, perdeu a sua mulher. Quem é o pai? Aí tinha que explicar. Irmão, o pecado não compensa. Esses 2 povos não deveriam existir. Eles foram uma peste para os filhos de Israel. E depois pararam de existir. Eu já estive no país deles, país de Moabe, que é Jordânia hoje. Não tem nem traço deles. E a capital ali, que era o pessoal de Amon, também não tem traço. E o pecado ficou registrado. Mas tudo isso aconteceu porque ele aceitou a proposta de Abraão. Não, tio, não faça isso não. Se for, eu vou sumir no mundo, só nem saber para onde eu vou. O Senhor é meu pai de criação, eu quero ficar do seu lado. Se eu fui abençoado até hoje, eu vou abençoar muito mais. Mas ele cresceu os olhos. Ele entrou lá com todo o rebanho, com os pastores brigões. Ele entrou lá com as ovelhas, as vacas, os cabritos e por aí afora vai. Entrou com muito ouro e prata, saiu só com a roupa do corpo. Já tinha tido um sinal desse, porque 4 reis vieram prender aqueles reis ali, porque eles eram tributários desses 4 reis da Mesopotâmia, e levaram Ló com toda a fazenda, ele com tudo. O Abraão soube, armou o servo dele, tinha 3 pessoas que eram confederadas deles, foram contra os 4 reis, que tinham vencido uma porção de reis, mas estavam riquíssimos mesmo ali, a coisa era grande. O Abraão venceu eles, pegou tudo aquilo ali e trouxe de volta. Até o Ló, ele levou a mulher do Ló, as filhas, trouxe tudo de volta. Quando voltou, aí o rei de Sodoma disse para ele assim: pô, Abraão, fica com tudo, só quero as vidas. Ele disse: não, eu fiz uma promessa ao Deus dos céus, que desde uma correia de sapato a um fio, não vou pegar nada seu, para você não falar que me enriqueceu. E ele recusou de ficar com aquilo ali. Só quero que você dê aos meus confederados da parte deles. A minha não quero nada de você, porque eu fiz uma promessa a Deus quando eu vim. E o Ló viu tudo isso. Pegou a riqueza de volta, cresceu mais um pouco, e aí Deus destrói a cidade. E o Ló perde tudo. Não compensa ficar fora de Deus. Isso é um aviso para quem hoje só está pensando no dinheiro. Cada dia mais.
Quando ele morrer, vai deixar tudo aqui. O dinheiro que ele tem não vai comprar 1 minuto de paz lá no lago de fogo e enxofre que ele vai precisar. E vai ser a eternidade toda. E como é que eu evito o lago de fogo e enxofre? Você aceita Jesus, que você vai para o céu. E aí Deus muda a sua vida. Quando o pastor Jaime for ministrar a Santa Ceia, nós costumamos dar um tempo para você orar, se acertar com Deus. E quem não é salvo, receba Jesus como Salvador. E aí você vai ser essa bênção. Agora nós vamos ficar de pé, que o pastor Jaime vai vir para orar comigo. Nós vamos orar com você agora. E Deus vai operar, meu irmão. Deus não falou à toa com você, não. É para você receber a bênção agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Vamos agir como adultos, hein? Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando em Tua presença para resolver a situação. Pai, aqui tem pessoas com tumores, com caroço, com câncer, pessoas com artrose que também não tem cura, e outras doenças que não tem curas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, eu e o pastor Jaime estamos orando agora, e eu vou amarrar todo esse mal, e ele vai mandar embora. Isso, um planta, outro cuida, e Deus dá o crescimento. Então, Pai, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do diabo que está nessa vida, que está fazendo essa pessoa infeliz, que está destruindo ela, e digo a você, espírito maligno, você vai sair agora. Você tem que pegar tudo que é seu. Chega comigo agora e com o pastor Jaime, diga assim, em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade, no poder que há nesse nome, eu digo, saia todo mal, do alto da cabeça, plano dos pés. Vem comigo, vem nessa fé, levante a sua voz contra o mal e diga, saia. Pode ser um câncer, meu amigo. Pode ser, você ouviu o testemunho da senhora do primeiro culto. Era um câncer, mas mandou embora. Depois teve uma outra que falou que era câncer no olho, e Deus mandou embora. Ela mandou embora em nome do Senhor. Manda embora agora, para Deus não há impossível. O câncer, nós te amaldiçoamos em nome de Jesus. Metástase do câncer vai embora, nódulo cancerígeno, tumor na próstata desse homem vai embora em nome de Jesus. Nós mandamos agora, nós exigimos agora, onde estiver essa senhora, no seio, em qualquer parte do corpo, eu digo, sai agora, toda enfermidade, toda infecção viral, bacteriana, que está roubando essa paz, está tirando essa paz, nós mandamos embora. Essa pessoa que tem imunidade baixa, só vive resfriado, só vive tossindo, só vive com alergia, é um pigarro na garganta tremendo. O mal sai dessa garganta agora, sai dos pulmões dessa pessoa. Nós mandamos, nós exigimos, onde estiver o mal, saia do sistema da visão. É a catarata, é o glaucoma que não pode ficar, é a surdez, é o barulho do ouvido, é a purgação do ouvido que nós mandamos embora, é a mudez, já o atraso na fala da criança. Eu digo, saia no nome de Jesus Cristo. Toda a opressão maligna, toda a opressão diabólica, toda a opressão satânica que está sobre essa pessoa tem que sair. É uma depressão muito forte, essa pessoa tem crise de ansiedade, essa pessoa que tem crise de pânico, essa pessoa que tem uma agitação na mente, uma perturbação na mente, uma opressão muito grande, sai agora, vai embora medo. Que medo é esse que a pessoa sente? O coração acelera do nada e a pessoa começa a pensar loucuras, começa a pensar coisas horríveis. Nós mandamos, sai perturbação dessa mente, esse peso no corpo, esse mal-estar, uma coisa muito estranha que essa pessoa não consegue descrever o que ela sente. Eu digo, fora, vai embora. O mal nos braços, nas pernas, na coluna, na cervical, na lombar, nas vértebras, a hérnia de disco, a inflamação do ciático, todo mal, até alguma coisa mandada por obra de bruxaria, de feitiçaria, magia negra, que ninguém descobre que essa pessoa tem. Eu digo, fora, saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Jesus Cristo te dá saúde. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. É na lembrança da cruz, é na lembrança do Calvário. Obrigado, Senhor, por amor tão grande.
Obrigado porque o Senhor sofreu o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção. Eu tomo posse em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom.